Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui com a leitura de Teoria do Vínculo, hoje o capítulo 3: Vínculo, Comunicação e Aprendizagem. O vínculo é um conceito instrumental em psicologia social que assume uma determinada estrutura e que é manejável operacionalmente. O vínculo é sempre um vínculo social. Mesmo sendo uma só pessoa, através da relação com essa pessoa, repete-se uma história de vínculos determinados em um tempo e em espaço determinados. Por essa razão, o vínculo se relaciona posteriormente com a noção de papel, de status e de comunicação. Na relação de objeto está implicada toda a personalidade, com seu aparelho psíquico, com suas estruturas, com os dois instintos básicos descritos por Freud, a libido e a agressão, Eros e Thanatos. É uma relação estabelecida com o outro de uma maneira particular. As características dessa estrutura de relação de objeto adquirem, nesse momento e nesse sujeito, certa diferenciação, configurando um vínculo pessoal que pode ser diferente com o outro, ou com outros, e também com coisas, quer dizer, com objetos animados e com objetos inanimados. Entendemos assim a nossa noção de vínculo, uma vez que podemos estabelecer um vínculo com uma caixa de fósforo, com um isqueiro, com um livro, com uma cadeira, com uma mesa, com uma casa, etc. Cada um desses vínculos tem um significado particular para cada indivíduo. No vínculo está implicado tudo e complicado tudo. A pessoa se move com um jogo harmônico ou desarmônico de suas partes integrantes, mas não se pode separar aquilo que é do id, do ego e do superego em uma relação de objeto. Podemos dizer que um vínculo está preponderantemente em relação com o id, ou seja, que a relação pode ser mais amorosa ou mais agressiva nesse sentido. Em relação à preponderância do ego, podemos dizer que o vínculo é mais operacional ou que tem mais sentido da manipulação da realidade, enquanto se o vínculo for predominantemente em relação ao superego, é mais culpógeno. Mas em qualquer das situações, todo o aparelho psíquico está implicado e complicado. Não há relação de objeto com uma parte do aparelho psíquico. O aparelho psíquico se comporta como uma totalidade, como uma estrutura dinâmica cujas partes, nesse momento e nesse sujeito, têm uma valência particular. De acordo com o nosso conceito do ego, do id e do superego, podemos falar claramente da predominância de uma de tais partes em relação com o vínculo. Por exemplo, uma conduta perversa ou uma conduta impulsiva está mais próxima do id, mas se estudarmos atentamente a perversão, veremos que o superego também está seriamente implicado na relação. O caráter ou personalidade resulta do estabelecimento de uma relação particular com um objeto animado ou inanimado, ou com um grupo de uma maneira particular e com uma fórmula particular. Por essa razão, dizíamos que o conceito de vínculo pertence à psiquiatria e à psicologia social. É o que de fora estamos observando o que acontece em fulano de tal, que estabelece vínculos com outro ou com outros de uma maneira particular. Quando se fala de relação de objeto, isso implica mais a visão interna, quer dizer, de dentro para fora. Um dos nossos objetivos no trabalho psicoterápico é captar o vínculo que o paciente estabelece com o terapeuta, para poder inferir, a partir daí, o tipo de relação de objeto e a natureza dos processos internos que funcionam dentro do paciente. Os pacientes psicóticos tendem a estabelecer vínculos animados com objetos inanimados. A isso denominamos magia. O pensamento mágico caracteriza-se fundamentalmente pela extensão às coisas inanimadas da intencionalidade dos objetos animados. Dessa maneira, é possível penetrar com mais segurança no pensamento delirante, porque então é fácil ver que o psicótico alucinado estabelece um vínculo particular, por exemplo, com um aparelho que ele chama de máquina de influência. Sente então que esse aparelho de influência está atuando sobre ele
e tem uma relação com ele, estabelecendo um vínculo particular. Às vezes, chega a entabular um diálogo com o aparelho, quer dizer, uma relação. Uma relação que, inclusive, tem uma evolução particular, uma vez que no início, geralmente, tem um caráter persecutório que, em determinado momento, pode mudar e se transformar em agradável e aceito, criando-se assim um vínculo de mau prognóstico para esse sujeito nessa situação. Desse modo, vemos como o vínculo forma uma estrutura perfeitamente visível e controlável, passível de investigação pelos métodos da psicologia social. Não existem relações impessoais, uma vez que o vínculo de dois se estabelece sempre em função de outros vínculos condicionados historicamente no sujeito e que, acumulados nele, constituem o que denominamos o inconsciente. O inconsciente, portanto, é constituído por uma série de pautas de conduta acumuladas em relações com vínculos e papéis que o sujeito desempenha diante de determinados sujeitos. Então, quando deposita sobre outro sujeito, mediante o mecanismo de deslocamento ou de projeção, um determinado objeto interno, estabelece com ele um vínculo fictício, como é, por exemplo, o vínculo transferencial, no qual o analista chega a ter as características de uma figura anterior e é operante, justamente por isso, no tratamento, porque através da transferência é possível reviver o vínculo primitivo que o paciente tem com os sujeitos primários de sua primeira época de vida. Desse modo, é possível retificar a natureza dessas imagens e fazer a aprendizagem da realidade, a aprendizagem em sentido geral. No narcisismo, não existe uma relação an-objetal. Quando a criança nasce, e aí nos detemos, e estabelece sua primeira relação com os objetos, e os objetos são administrados por meio de uma série de processos de introjeção e projeção, com os quais ela constrói um mundo interno cheio de representações dos objetos externos, esses objetos internos adquirem características particulares que são imagos dos objetos externos, que não coincidem com a natureza real desses objetos, mas que estão matizados pela fórmula instintiva dessa criança em particular. Se podemos falar de uma agressividade constitucional, dizemos que essa criança, com uma forte hostilidade, vai dar determinadas características a seus objetos internos, características persecutórias que são mais intensas nela do que na criança que nasce com uma hostilidade menor. É desse modo que se constrói o mundo interno, mas esse mundo interno também é construído pela experiência externa, que é colocada dentro, construindo seu mundo particular, um mundo que não é o externo, mas que é para o indivíduo tão real quanto o externo, com o qual trabalhamos. Surge então a diferença entre mundo interno e mundo externo. Desse mundo interno, cada um de nós constrói uma fantasia. Por isso, na análise, é fundamental descobrir qual a representação que cada um de nós tem de seu próprio mundo interno. É a fantasia de nosso mundo interno funcionando de uma maneira particular. Em psicologia, a descoberta do outro é guiada por momentos de insight deste mundo interno, que funciona como uma dialética interna particular e que pode servir de abordagem da realidade e orientar um determinado tipo de investigação. Se analisarmos o trauma do nascimento de acordo com a concepção de Otto Rank, observaremos que seu erro metodológico fundamental reside no fato de relacionar diretamente o vivido agora no presente como se fosse a repetição exata de um fato histórico de sua vida anterior. Porque o paciente pode expressar aquilo que vive neste momento com os outros, utilizando uma linguagem referencial em termos de vida intrauterina, que é uma linguagem simbólica. Mas isso não significa que haja uma analogia total na exatidão entre a vivência atual e a vivência histórica total. Ou seja, que simplesmente utiliza uma linguagem simbólica referencial.
O ponto de fixação se cria após o nascimento. Entende-se por fixabilidade e possibilidade de que fixações posteriores se realizem naqueles pontos em que, durante o desenvolvimento, existiu uma perturbação. Em termos psicanalíticos, constituição é aquilo que a criança traz ao nascer. Disposição é a fixação criada durante o desenvolvimento. Fixabilidade é a possibilidade constitucional determinada por uma noxa que atua no desenvolvimento. É possível falar de um ponto de fixabilidade hereditário. Falamos de herança de pontos parciais de determinados montantes de agressão, de determinados desenvolvimentos, sobre os quais também atuam fatores externos ao próprio feto. O intrauterino, que condiciona um ponto de fixabilidade para futuras fixações durante o desenvolvimento, que é aquilo que vai dar as disposições a determinadas doenças. Desse modo, formulamos o conceito de constituição e o conceito de disposição em termos dinâmicos. Esses pontos de fixabilidade não são fixos. Em condições dinâmicas, podem mobilizar determinadas estruturas que ficaram fixas, estancadas em seu desenvolvimento. Por isso, o elemento desenvolvimento e maturação é uma nova simbiologia incluída na psicanálise. Isso significa incluir um elemento de onde se vê o desenvolvimento e a maturação dentro do processo de análise como uma aprendizagem da realidade durante todo o tratamento. Quer dizer, onde velhos pontos de fixação são mobilizados e onde o sujeito realiza a aprendizagem do mundo levado pela mão do analista, retificando atitudes que podemos chamar de atitudes fixadas anteriormente. O vínculo com a mãe é chamado de vínculo intrauterino. O feto estabelece um vínculo parasitário com a mãe, vínculo que posteriormente pode se tornar simbiótico e, em certas ocasiões, siamésico. O vínculo siamésico é o mais angustiante de todos, no sentido de que a criança pode experimentar a separação da mãe como se acarretasse a morte das duas, ou a impossibilidade de sobrevivência de uma delas. O que poderia acontecer, por exemplo, na situação parasitária ou na simbiótica, tal como se observa em determinadas esquizofrenias e em certos processos psicóticos. O campo da psiquiatria é o campo dos objetos internos. Os vínculos entre o eu e os objetos internos marcam fortemente o vínculo externo. Em uma projeção paranoide, por exemplo, aquilo que o sujeito coloca fora, no mundo exterior ou na sociedade, é a pauta de conduta dos vínculos internos com seus objetos internos. Os objetos atuais funcionam para o sujeito como telas referenciais sobre as quais coloca toda uma estrutura, um modo de ser, um vínculo com o outro, que coloca sobre o terapeuta e vive como uma realidade. A loucura pode ser descrita como resultado da colocação de um vínculo interno sobre um externo, em relação ao qual adquire prioridade. À medida que o vínculo interno se fortalece, vai passando da neurose à psicose. O mundo externo e o mundo interno, então, aparecem sem noção de limites. Já não existe o insight, não existe consciência da doença, porque para o sujeito o que ele vivencia é a realidade absoluta e concreta. As vozes que um psicótico ouve resultam de seus vínculos internos colocados e esparramados pelo mundo através de um mecanismo que se chama dispersão. Por isso, o fenômeno alucinatório é, em primeiro lugar, interno, determinando aquilo que se chama de pseudo-alucinação. Depois, ocorre a alucinação externa propriamente dita, resultante do fato de se ter produzido uma cisão maior e o vínculo interno ter sido colocado para fora, estabelecendo-se diferentes tipos de vínculos com o objeto alucinatório. As patoneuroses e as patopsicoses são condições ou situações em que, sobre um órgão doente, se estabelece uma situação neurótica ou psicótica.
A doença do órgão é anterior. A doença é criada por distúrbios orgânicos. Posteriormente, utiliza-se o mecanismo defensivo sobre o órgão. Um órgão danificado fisicamente atrai sobre si determinados conflitos psicológicos. Um órgão que se encontra em destruição é um órgão vivido dentro do esquema corporal como um órgão atacado. Podemos dizer que, se o sujeito tem uma disposição hipocondríaca particular, colocará sob a tela do órgão doente toda a sua psicologia conflitiva. A patopsicose caracteriza-se por tomar um órgão previamente doente e depositar sobre a tela do órgão conflitos psicológicos que podem ser compreendidos por qualquer outro processo psíquico. Na paralisia geral, por exemplo, os distúrbios deficitários são os primários. O sujeito começa a se sentir desmemoriado, a experimentar um enfraquecimento dos aparelhos do seu eu, a experimentar um sentimento de impotência, etc. E tudo isso é vivenciado como um ataque narcisista, como uma castração. A partir daí, inicia-se um processo regressivo em direção aos pontos disposicionais. Por isso, cada qual faz a psicose que lhe corresponde disposicionalmente. Isso explica por que as formas de expressão da paralisia geral são tão variadas. Contudo, pode-se dizer que existe certa regularidade. Schilder e Ferenczi, que deram a maior atenção a esse problema, desenvolveram o famoso tema do pênis de ouro, estudando por meio dele a ansiedade de castração que todos esses sujeitos experimentavam em razão da debilitação de suas funções mentais. A memória e a atenção se debilitam. Eles experimentam uma dificuldade interna orgânica que é diferente da dificuldade do neurótico. Não se trata de uma inibição do pensar, mas sim de um não poder pensar. O dano no órgão é vivenciado como um ataque, especialmente no sujeito que tem uma estrutura narcisista tipo hipocondríaca. É aí que o conflito se situa e esses indivíduos fazem sua psicose sobre esse órgão previamente doente, comprometendo por sua vez ainda mais o processo orgânico. O vínculo se estabelece com o órgão, mas na realidade se estabelece com o personagem que está incluído dentro do órgão e que é vivenciado como um perseguidor que o está destruindo. Assim, os mecanismos defensivos tendem a se desfazer disso, a negá-lo. Suponhamos um indivíduo que tem um processo grave e que faça um delírio de negação. Ele nega a destruição desse órgão ou faz um delírio de imortalidade. O delírio de Cotard é a porta de entrada para o estudo de tudo aquilo que concerne ao corpo. O vínculo é um vínculo interno estabelecido no corpo ou área 2. Até esse momento, o que domina é o vínculo na área 2, o qual, em um dado momento, pode se desviar e se projetar na área 3, ou mundo exterior. Um sujeito com um órgão doente faz primeiro um delírio hipocondríaco e, em seguida, quando o projeta à área 3, um delírio paranoide. Na realidade, as destruições que ele vê no exterior são as destruições de seu órgão doente. Esse mesmo processo de projeção para fora de um processo de destruição interna pode ser observado no início do processo da fantasia de fim de mundo apresentada por alguns esquizofrênicos. É a projeção para fora da vivência interna da destruição de sua estrutura corporal. O esquizofrênico sente, então, que as casas ou os edifícios desabam sobre sua cabeça, ou que o mundo se destrói totalmente. A repressão é um processo complexo, tal como se observa na identificação. Por isso, falamos de uma identificação projetiva e de uma identificação introjetiva. A repressão inclui uma série de processos. O primeiro é a divisão, depois a negação e, finalmente, o controle onipotente daquilo que foi dividido, negado e reprimido. Na mania, a repressão e a negação por identificação e projeção são muito rápidas.
A negação maníaca é um processo que se caracteriza pela vivência repressiva que é negada e por um processo de projeções e introjeções a uma velocidade particular que caracterizam o pensamento maníaco. Na histeria, observamos primeiro o mecanismo de divisão e, em seguida, o de negação e o de controle onipotente. A fantasia também é um mecanismo defensivo, tem um argumento, a defesa ocorre por alguma razão, tem uma intencionalidade. Em termos de vínculo, um objeto interno é reprimido, é isolado da parte central do eu por um mecanismo de divisão e, dentro desse departamento em que ele é colocado, é controlado de maneira onipotente por um mecanismo que é fundamentalmente de controle anal. Na realidade, em cada mecanismo vão intervir todas as fases da evolução psicossexual. Por essa razão, não podemos falar em termos de fase oral, anal, genital. Isso é uma abstração. Uma predomina, mas todas estão presentes e todas estão atuando, tanto na defesa como na estrutura total. São pautas de estruturas de condutas totais do organismo que são afastadas da ação, postergadas ou totalmente separadas pelo mecanismo da divisão. P. Heyman, ao estudar o mecanismo de introjeção paranoide, deu o exemplo do paciente que, ao sair da sessão, introjeta seu analista, estabelecendo um diálogo interno com ele. O analista introjetado pode ser um objeto mau que o prejudica. O paciente, então, sente necessidade de dividir. Faz um compartimento, enclausura o analista e várias coisas podem acontecer. Ou permanece depositado aí, enclausurado e negado, ou o paciente pode chegar à aniquilação desse objeto interno, que pode ser aniquilado fisicamente por meio do suicídio ou aniquilado pelo emprego do mecanismo defensivo da anulação total de uma zona do eu, onde está incluído esse analista. Assim, na enxaqueca, a dor de cabeça súbita, o golpe interno, é produzido por uma fantasia de destruição do objeto mal interiorizado dentro dos limites do eu. O mesmo pode suceder na epilepsia. Seria então um modelo de vínculo interno com as diversas vicissitudes que experimentam os objetos internos. Falamos de vínculos internos e de vínculos externos integrados no processo de espiral dialética. O vínculo que primeiro é externo, depois se torna interno, depois externo novamente e depois volta a ser interno, etc. Configurando permanentemente a fórmula dessa espiral dialética, dessa passagem do de dentro para fora e do de fora para dentro, o que contribui para configurar a noção de limites entre dentro e fora. Isso determina com que as características do mundo interno de uma determinada pessoa sejam completamente diferentes daquelas do mundo interno de outras pessoas ante a mesma experiência da realidade externa. Assim terminamos o capítulo 3. Até a próxima leitura.